Bom, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, eu vou deixar aqui uma parte do nosso conteúdo aqui disponível numa videoaula, já que a gente não conseguiu abordar isso antes. Tem aqui algumas explicações aqui anteriores referentes a bounce e tipos de chaves, tá? Mas tudo isso a gente já viu, então vou me permitir passar. Vou começar pela parte de bibliotecas, tá? No Tinkercad não existe como fazer a instalação de bibliotecas. Em razão disso, justamente que eu deixei disponível para vocês as bibliotecas Button e Wikipedia, que vão ser as primeiras bibliotecas que vocês vão estar trabalhando, para vocês conseguirem usar lá dentro do ambiente. Se vocês quiserem utilizar essas bibliotecas no Arduino, tá, real, vocês devem fazer o download das bibliotecas lá no Moodle, tá? Eu deixei também lá para vocês fazerem download. E aí vocês vão fazer esse procedimento de instalação que eu vou explicar para vocês agora, que é bastante simples, tá? Na verdade, a única coisa que vocês têm que ir aí no menu Sketch, tá? Lá em Import Library e na opção adicionar a biblioteca, tá? Quando vocês for escolherem adicionar a biblioteca, vocês já deixem ela num caminho que vocês saibam que elas vão ficar ali. Cria uma pasta e deixa todos os arquivos da biblioteca ali. Basicamente, vocês têm que deixar o arquivo zip da biblioteca, é a partir dali que o Arduino vai fazer a instalação, tá? Então, todas as bibliotecas, todos os arquivos zips das bibliotecas deixem numa pasta conhecida, tá? E quando vocês clicarem aqui em adicionar a biblioteca, vai aparecer um menuzinho para selecionar o arquivo. Seleciona o arquivo zip da biblioteca, aperta OK e vai aparecer a mensagem lá que a biblioteca foi adicionada, tá bom? Basicamente são três bibliotecas que vocês podem trabalhar, mas eu vou me concentrar na biblioteca Button, tá? Depois, se for necessário, a gente volta aqui na Bounce. Então, a biblioteca Button é uma biblioteca específica para tratamento de botões, tá? Facilita bastante aquilo que a gente já aprendeu a fazer. Basicamente, aquela história de ter que verificar se o botão foi pressionado ou não foi pressionado, tudo isso a biblioteca vai fazer pra gente, tá? Então, simplifica bastante, além do que ela introduz em software a possibilidade de debounce do botão, o que evita uma série de problemas que vocês vão poder enfrentar lá nos trabalhos de vocês, nos projetos, caso vocês não tenham esse tipo de suporte, tá? Necessariamente para que o botão funcione bem, direitinho, vocês têm que realmente ter alguma forma de debounce uh, instalado, seja esse debounce via hardware, que é possível de acontecer, seja esse debounce via software, tá? Então a biblioteca Button vai fazer isso, e depois a gente vai ver a biblioteca Keypad, que vai servir justamente para teclados, tá? Então, biblioteca Button, tá, pessoal? Vocês podem obter ela aqui também, se vocês desejarem, tá? O código da biblioteca também é acessível. É uma biblioteca, essencialmente, que ela estaria disponível lá no Arduino Playground, tá? Que ela serve especificamente para botões. E para cada botão que a gente queira utilizar, a gente vai ter que fazer uma criação de um objeto representando o botão de forma similar ao que a gente já fez com os displays LCD, né? Que a gente tinha que indicar lá a biblioteca Liquid Crystal, LCD e criar um objeto que representasse o LCD. Então, no caso de botões, a gente simplesmente utiliza essa anotação, tá? Que é o caso mais comum de vocês criarem o botão. Vocês vão colocar button, vão indicar aqui button, o nome do botão igual a button, pino e modo de operação, tá? Então, nesse caso aqui do que vocês estão vendo, eu estou criando um botão que está conectado no pino 12 e eu estou usando uma resistência de pull-up externa, tá? Então, na prática, nós temos os três modos aqui de ligação de proteções de botão que ela prevê, tá? Ou é um botão com pull down externo, ou é um botão com pull up externo, ou é um botão usando a resistência de pull up interna do Arduino. Então vocês sempre devem indicar qual é o modo, qual é o circuito de proteção que está vinculado ao botão que vocês estão querendo criar o suporte, tá? Se vocês quiserem criar uma versão mais completa, tá, do botão, vocês também poderiam indicar se é para usar o debouncer em software, tá? E qual seria o tempo do debouncer. Isso daqui na realidade já vem implementado por default com um tempo de 20 milissegundos de proteção, tá? Então a gente não precisaria usar essa versão, bastando usar aqui a versão anterior indicando o pino e o circuito de proteção, que é o caso mais simples aí que a gente tem. Uma vez que vocês criem um botão, o que vocês vão fazer vai depender, na realidade, do tipo de botão que vocês estão implementando. E eu vou dividir aqui em dois botões básicos, tá?
Ou o botão vai ser um botão tipo interruptor, um deep switch, né? Na verdade, com o deep switch, lembrando, a gente está interessado em determinar a posição dele. Eu quero só saber se ele está aberto, se ele está fechado. Ou vocês vão ter um botão tipo push button. E no caso do push button, aí sim, vocês vão querer controlar o eventual evento de pressão, né? Ou clique, né? Vocês querem saber se o cara clicou ou não clicou no botão, basicamente. Então isso a gente faz via dois comandos. Eu vou pular esses comandos aqui, tá? Intermediários. Que são os comandos Unique Press e o comando isPressEt, tá? Então vamos pegar o isPressEt primeiro. Então, a função nome do botão .isPressEt, onde esse nome do botão aqui seria o nome da variável que vocês criaram, tá? Ela serve essencialmente para interruptores. Então guardem essa informação. Basicamente, o nome do botão .isPressEt vai retornar true se o botão estiver fechado e falso se o botão estiver aberto, tá? Então vocês tomem o cuidado de usar essa função aqui com interruptores, tá? Uh, Sendo mais correto, tá? Essa é uma função que retorna true enquanto o botão está pressionado. Ou seja, sempre que vocês acionarem essa função, se o botão estiver pressionado ou fechado, por assim se dizer, ela vai retornar true e vai retornar falso caso contrário, tá? Então, por exemplo, esse seria um código aqui de exemplo. Estou criando uma variável chamada button, que está representando um botão aqui no pino 12. Importante, né? Tinha esquecido de falar isso. Para essa biblioteca, vocês necessariamente têm que fazer a inclusão do arquivo de cabeçalho dela, com include button.h, depois de instalar ela, obviamente, tá? Esse botão que eu criei aqui, button, tá no pino 12 e usa o pop interno, tá? Aí estou simplesmente usando o LED built-in, aqui o LED do pino 13. E basicamente eu estou mantendo o LED ligado enquanto a chave estiver fechada. Abri a chave, desliguei o LED. Tá? Então, bastante simples de fazer. Notem aqui que eu não tive que controlar nada relativo ao botão. Tá? Não tive que fazer leitura, eu simplesmente aciono diretamente a função que eu desejo, tá? Para fazer o controle. E importante, né? Na eventual troca de posição da chave, se a chave trocou de aberto para fechado ou de fechado para aberto, a biblioteca vai tratar o debounce e vai evitar eventos falsos, tá? Que seria talvez a parte mais importante que a gente teria aqui dentro dela, ok? Bom, além da função expressed que a gente viu ali na lâmina anterior, tá? Que serviria então, de novo, ressaltando para um interruptor, para um deep switch, a gente também tem a opção de usar essa função aqui, Unique Press, tá? Unique Press seria a função que nós usaríamos no caso de botões do tipo push button, porque na verdade Unique Press retorna true uma única vez por clique do botão. Ou seja, muito embora vocês possam executar centenas de vezes essa função quando o usuário clica o botão, ela só vai retornar true uma única vez a cada clique, tá? Então vocês não teriam aquele evento de estar achando que o cara clicou várias vezes usando essa função, tá? Vocês já teriam aquele controle todo implementado além da parte de debounce. Essas funções intermediárias aqui, eu listei todas as funções praticamente da biblioteca, tá? Mas eu vou me concentrar nas funções principais, tá? Então aqui, na prática, né, usando aqui um push button, seria um código muito parecido com o anterior. A única diferença é que eu botaria o Unique Press e aí na prática eu ligaria ou desligaria o LED quando eu pressionasse, quando eu apertasse o botão, quando eu clicasse no botão. Então, cliquei uma vez o LED acende, cliquei outra vez o LED apaga, tá? Depois a gente vai ver isso no Tinkercad, tá? Como um exemplo, ok? Tem uma outra forma de trabalhar com a biblioteca Button, bem diferente do que vocês fizeram até agora, que é o uso de callbacks, tá? O callback seria uma função que seria acionada pela biblioteca caso um evento seja percebido no processamento do botão, ok? É uma alternativa, tá? Em alguns casos, algumas pessoas podem achar mais simples. Ao invés de vocês colocarem o código de processamento do botão dentro da função loop ou em uma função qualquer que vai fazer esse processamento, vocês já teriam que criar uma função específica para tratar, por exemplo, o clique em um botão, tá? Então, para começo de história, para eu usar esse tipo de procedimento, tá? Dentro da função loop, para cada um dos botões que eu for utilizar com callbacks, eu vou ter que chamar essa função, tá? Nome do botão .process. Na prática, essa nome do botão .process, tá?
a gente coloca lá no início do loop para que seja executado com a maior frequência possível. E a partir daí eu vou ter basicamente três ou quatro eventos que vocês vão querer tratar, tá? Que seria o evento associado ao usuário pressionar o botão. Então, na verdade, seria uma função que seria chamada quando o usuário pressionasse o botão. Eu tenho um evento para a situação onde o usuário libere, né, solte o botão. Eu tenho um evento que talvez fosse o mais interessante em várias situações, para push buttons pelo menos, que é onde o usuário clica o botão. E eu ainda teria um evento especial que é na situação onde o usuário pressionou o botão e ficou segurando. Tá? Então vocês teriam essa opção, que seria uma opção de responder não somente ao fato do usuário pressionar, mas ao fato do usuário pressionar e manter o botão pressionado. Ok? Todas essas funções aqui, retornando, elas vão necessitar na verdade, esse press handler, release handler e assim por diante, eles são digamos assim, são os gerentes das callbacks. Na prática, quando vocês chamam essa função aqui, vocês estão passando uma outra função para a biblioteca. E essa outra, na verdade, vocês estão passando, como eu estou dizendo aqui, o nome dessa outra função. E essa outra função necessariamente tem que ser implementada nessa forma aqui, tá? A função tem que ter essa formalização. Tem que ser um retorno void. O nome da função aí pode ser qualquer identificador, button e o nome do botão, tá? Então, na prática, vocês podem implementar uma função para cada botão, uma função de callback para cada botão, ou uma função de callback para um conjunto de botões, tá? Mas vocês têm que indicar para cada um dos botões em questão que vocês querem usar a callback pretendida, ok? E aí vocês têm os diferentes eventos, né, a serem tratados, tá? Especificamente aqui ao evento hold handler, tá? Vocês podem não só passar o nome da função que deve ser acionada, como em quanto tempo eu devo, em quanto tempo, melhor dizendo, vamos explicar melhor. Digamos assim, que a função de callback, nome da função, vai ser acionada somente se o usuário mantiver o botão pressionado por esse tempo aqui que vocês vão indicar, que é um tempo em milissegundos, tá? Então seria uma opção diferente, né? Para vocês estarem tratando os botões, ok? E aí tem algumas funções auxiliares, tá? Que serve para a gente verificar se eu não quero usar as callbacks, se o botão foi pressionado, quanto tempo ele foi pressionado. Mas basicamente são funções que a gente utiliza conforme a conveniência. Então, só para mostrar para vocês aqui como é que ficaria uma implementação com callbacks, vamos pegar esse exemplo, tá? Esse exemplo é da própria biblioteca. Eu estou criando dois botões aqui, button e button 2. Um botão está no pino 12, o outro botão está no pino 11, tá? Os dois com proteção por pull-up interno. E aí eu implementei três callbacks. Quando o botão é pressionado, quando o botão é liberado e quando o botão foi mantido pressionado. O cara está segurando ele pressionado por pelo menos um segundo. Vocês notam aqui que eu estou processando aqui eu estou implementando aquele padrão, né, aquele padrão aqui de chamada, tá? Eu acho que aqui nas lâminas eu esqueci de botar que é uma chamada por referência, pode ser, tá? Mas em suma, nas callbacks aqui, eu tô pegando o parâmetro que é passado para callback e tô pegando o pino, e com isso eu consigo saber qual foi o pino de qual botão que foi pressionado, tá? Porque eu vou usar as mesmas funções para os dois botões. Inicio o meu setup e no meu setup é que eu indico as funções, ó. Então venho aqui, ó, no botão 1, que é o botão que está no pino 12, lembre-se que tem button e botão 2, né? No botão 1, que é o botão que está no pino 12, eu indico que a callback para o evento de pressão é essa função onPress, que a callback para o evento de liberação do botão é a função onRelease, e que, por sua vez, a callback para o evento do usuário manter o botão pressionado por 1000 milissegundos é a callback onHold, tá? E faço a mesma coisa para o botão 2 usando as mesmas callbacks. E dentro aí da minha função loop eu simplesmente indico que a biblioteca deve processar os eventuais eventos. Então com isso eu consigo, digamos assim, fazer um processamento diferente dos meus botões. De novo, tá? Essa biblioteca é uma biblioteca, gente, que basicamente ela tem como propósito te oferecer uma manipulação mais simples dos botões. Então, ao invés de vocês criarem toda uma estrutura de código, todo um controle de estado para os botões, que nem a gente fazia, né? Que eu tinha que ter o estado atual, o estado anterior,
e uma série de outras variáveis para fazer o controle. E isso que a gente nem tinha feito o debounce deles, tá? Eu agora posso usar essa biblioteca que já vai fazer esse tratamento usando aquela função expressed e usando a função uniquePress, de uma forma muito mais simples, tá? Muito mais elegante. E já vai oferecer o debounce junto pra gente, tá? Depois a gente vai ver então exemplos usando ela. Por enquanto é isso.